Antes de falar sobre oferta de alimentos, eu me lembrei de uma coisa. Tanto na ação revisional quanto na exoneratória, é possível o autor pleitear tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obter, já no início da lide, no caso da revisional, o aumento ou diminuição da pensão, ou no início da exoneratória, o reconhecimento da cessação do seu dever alimentar. Nós temos que fazer só duas observações importantes. Nas revisionais, para obter a liminar elevando ou reduzindo o valor dos alimentos, o autor deverá provar os requisitos comuns a toda e qualquer tutela de natureza provisória de urgência: plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável, difícil reparação. Tá? A redução de alimentos ou elevação de alimentos não é automática, né, como ocorre na ação de alimentos com a fixação dos alimentos provisórios. Se o cara quiser a redução liminar do valor dos alimentos, deverá demonstrar a plausibilidade das suas alegações e também o risco de dano irreparável, difícil reparação. O mesmo ocorrendo em relação àquele que pleiteia o aumento da prestação alimentar. No caso das ações exoneratórias, muito cuidado quando o pedido estiver fundado no alcance da maioridade pelo filho menor, alimentando. Nesses casos, em função daquilo que prevê a súmula 358 do STJ, não é possível liminar exonerando o alimentante do dever alimentar. Nas outras situações que justificam a exoneração, como por exemplo, casamento do filho menor, emancipação, demonstração de que o filho já trabalha e tem um rendimento, totalmente possível a liminar. Agora, se o pedido estiver fundado exclusivamente no alcance da maioridade pelo alimentando, não é possível a liminar exonerando o alimentante do dever, por força daquilo que decidiu o STJ no enunciado da súmula 358. Ok? Para terminar, que minha voz já está ficando meio ruim, inclusive. Oferta de alimentos. Aqui é um comentário muito breve. Nós estudamos a ação de alimentos sob o enfoque da iniciativa daquele que os necessita. Então, nós partimos do princípio, quando falamos da ação de alimentos, que ela é promovida pelo alimentando em face do alimentante. Pelo alimentando que não tem a contribuição, não tem o auxílio do alimentante, pessoa com o dever legal de lhe prestar alimentos, no seu sustento. Agora, é possível também que o próprio alimentante, que a própria pessoa que tem a obrigação de prestar alimentos, se antecipe e procure o judiciário oferecendo alimentos para a pessoa que dele depende. Então, vamos imaginar um casal com 2 filhos que resolve se separar. Antes do divórcio judicial, no caso, em função da existência de filhos menores, certamente ocorreu uma separação de fato. Antes das pessoas formalizarem a dissolução do matrimônio, normalmente uma delas toma a iniciativa de deixar o lar conjugal.
né? Às vezes até entre a separação de fato e a de direito, né, decorre um tempo razoável. Vamos imaginar, o cidadão que resolveu deixar o lar conjugal porque muitas eram as brigas que ele vinha tendo com a mulher ou com o marido, no caso da mulher, ou tanto faz, numa união homoafetiva também, não há problema nenhum. Aquele que deixou o lar pode, para evitar qualquer problema e o desgaste de sofrer uma ação de alimentos, procurar o juiz e ingressar com uma ação de oferta de alimentos. Nessa ação de oferta de alimentos, na inicial, ele vai indicar os motivos pelos quais tem a obrigação de prestar alimentos em favor daquelas pessoas, os réus da ação, no caso os filhos, e o quanto pode oferecer a este título. Então, a ação de alimentos ela pode ser iniciada tanto pelos alimentantes, o que é muito mais comum, como também pelo alimentante numa situação como essa que eu narrei. O alimentante não precisa ficar esperando ser provocado numa ação judicial movida pelos alimentandos. É possível que ele próprio tome a iniciativa e ingresse com uma ação de oferta de alimentos, que vai se processar pelo mesmo rito especial, né, da ação de alimentos, mesmas regras de competência, mesmas regras de procedimento, né? E nessa ação de alimentos, nessa ação de oferta de alimentos, também vai haver a fixação de alimentos provisórios em favor dos alimentandos. Enfim, é o mesmíssimo procedimento, só que iniciado por aquele que tem a obrigação de prestar alimentos a fim de evitar problemas. Tudo bem? Então, com isso, espero ter abrangido todo o tema aí envolvendo as ações relacionadas a alimentos. Já na próxima semana mudaremos de assunto, passaremos a examinar as ações que envolvem o contrato de locação de imóveis urbanos. Um abraço a todos.